Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos para iniciarmos uma nova semana de estudo. Fico agradecido a Deus por Ele permitir termos estes momentos cada dia. Cada dia, passo a passo, nós vamos conhecendo um pouco mais do amor de Deus para conosco e também conhecendo um pouco mais daquilo que Deus requer que nós façamos. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos. Agradecemos também a Deus por Ele nos dar este dia de vida e este momento para estudarmos a sua palavra. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria das Graças Moreira, é de Parecis, Rondônia. Marisete Silva é de Manaus. Ivone Abreu é de Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul. Lucidalva Assis, ela é de Catu, na Bahia, e ela manda um alô para todos que ela compartilha os estudos. Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. Maria de Lourdes é de Juiz de Fora, Minas Gerais, e hoje a nossa irmã Maria de Lourdes completa mais um ano de vida. Que Deus lhe abençoe, irmã Maria de Lourdes, e lhe conceda muitos anos de vida e saúde. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, obrigado pelo dia, obrigado pelo momento que nos concede para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a colocar em prática em nossa vida e também abençoa cada irmão, amigo, cada um daqueles que acompanham os estudos conosco diariamente, em qualquer lugar do mundo onde esteja ouvindo a Tua Palavra, que seja abençoado por Ti. Que as lutas, os problemas, as dificuldades que cada um enfrenta, seja minimizado pela Tua presença em suas vidas. Pedimos que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos iniciar então mais um estudo no livro do profeta Isaías. Estaremos aqui durante a semana estudando uma parte do capítulo 50, também uma parte do capítulo 52 e o capítulo 53 de Isaías. Aqui nós vamos encontrar um servo que assumiu a forma de servo. Um servo que assumiu a forma de servo. Por quê? Porque Jesus, todos nós sabemos, ele é Deus. Mas segundo o apóstolo Paulo nos escreveu lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, nos diz que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se humilhou, tomando forma de servo, e ele veio para servir e para sofrer e morrer morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, leia na sua Bíblia. Aqui, irmãos, o que nós aprendemos desta passagem de Paulo em Filipenses 2, 5 a 8? Jesus era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E nós sabemos que Lúcifer era um anjo, uma criatura. Como nós somos criados, os anjos também são criados. Deus, ele não é criado, Deus existe por si mesmo. Deus, ele não tem princípio nem fim. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E então, Jesus sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual Deus, igual Pai, mas ele se humilhou. E, ao contrário, Lúcifer se exaltou. Ele sentiu orgulho no seu coração, ele queria estar acima do trono de Deus. E o que aconteceu? Houve batalha nos céus e ele foi lançado para o abismo. Irmãos, se nós, que somos filhos de Deus, temos em nosso coração o orgulho, a exaltação, o que pode acontecer conosco é o mesmo que aconteceu com Lúcifer, ser lançado no abismo, cair, porque Deus, ele trabalha exatamente com aqueles humildes e sinceros de coração. É claro que nós reconhecemos que nós temos muitas pessoas capacitadas, bem estudadas, vários títulos de graduação, pós-graduação, doutorado, mas
Nós não devemos nos firmar nessas coisas para nos achar superiores aos demais. Nós, mesmo tendo vários títulos e estudos, nós precisamos ter a humildade em nosso coração. Porque aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. E então aqui no capítulo 50 do profeta Isaías, a partir do verso 4, olha o que o profeta nos diz. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi, não me rebelei nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiram. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei envergonhado. Por isso, firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão meus acusadores que se apresentem? Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos como roupas velhas comidas pelas traças. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Isaías capítulo 50, versos 4 a 10. Aqui o profeta Isaías está apresentando mais uma vez, nas suas profecias, o servo sofredor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, ao longo do livro do profeta Isaías, nós encontramos Isaías apresentando o Senhor Jesus. Primeiro ele apresentou o Senhor Jesus, que haveria de nascer de uma virgem, e também depois nós vimos que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E aos poucos nós fomos vendo Isaías apresentando Jesus como servo de Deus que seria desprezado, seria detestado. Ele seria servo dos dominadores. Quem eram os dominadores naquela época? Eram os romanos, havia os líderes da sinagoga, os sacerdotes. E então, por que Isaías não apresentou tudo isto de uma vez só do Senhor Jesus, mas foi apresentando aos poucos dentro do seu livro? Porque Isaías, amigos e irmãos, não apresentou aqui Jesus como um fato histórico. Não, Isaías vem apresentando Jesus aqui como o Senhor, o Salvador da humanidade. Por isso que ele foi apresentando pouco a pouco em seu livro. Assim como nós também, amigos e irmãos, às vezes não estamos preparados para ouvir toda a verdade da palavra de Deus, nós vamos aprendendo pouco a pouco aquilo que Deus requer de cada um de nós. Porque se nós apresentarmos de uma só vez toda a verdade, pode afastar as pessoas do Evangelho. E então o Espírito Santo vai trabalhando pouco a pouco. Nós vamos conhecendo em cada estudo que fazemos um pouco mais do amor de Deus, nós vamos conhecendo um pouco mais daquilo que Deus requer de cada um de nós, e assim nós vamos avançando para que nós possamos colocar a nossa vida completamente nas mãos de Deus e dependermos dele para tudo. Aqui no capítulo 50, no verso 4 até o verso 10, nós vemos como que Jesus, ele sofreu na mão daquelas pessoas que dominavam naquela época. Diz aqui, olha, ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Vejam, irmãos, quanto sofrimento que Jesus passou, quanta humilhação. E precisava Jesus passar por isso tudo, amigos e irmãos? Não bastaria Jesus ter vindo e morrido para salvar o pecador? Sim, amigos e irmãos, Jesus precisou passar por tudo isso, sabe? Para que nós possamos aprender que nós também precisamos ter humildade o suficiente para suportarmos as provas que nos sobrevêm.
Muitas pessoas passam por algum momento difícil em sua vida e logo começam a se desesperar e pensam que Deus não está com elas, que elas foram abandonadas por Deus. Mas imaginem Jesus, irmãos, quanto sofrimento, ser batido nas costas, ser cuspido no rosto, ter a sua barba arrancada. Quanto sofrimento até ele chegar à cruz do Calvário. E tudo isso Jesus fez por quê? Porque ele se humilhou, ele não se exaltou. Ele veio mostrar que nós cristãos também poderemos passar por muitas lutas, por muitos problemas em nossa vida espiritual, mas que nós deveremos estar confiantes em Deus. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, nós encontramos ali também o rei Davi, lá em 2 Samuel capítulo 10, a partir do verso 1, o rei Davi, ele atacou e ele conquistou Amon, porque Amon havia tomado os servos de Davi e raspado a metade da barba deles, cortado a metade das suas vestes até as nádegas e os havia despedido, segundo Samuel 10, verso 4, você pode ler. E então aqui, em Isaías 50, nós vemos que o servo foi golpeado, os seus cabelos foram dolorosamente arrancados, cuspiram nele. E então nós vemos que, assim como naquela época havia o costume daquele povo de fazer o que fez Amon com os servos de Davi, assim também Jesus sofreu, porque era costume daquela época. Hoje nós aqui do Ocidente, nós ficamos imaginando como é que poderiam agir dessa forma, mas como eu disse, era um hábito, um costume que eles tinham de fazer com as pessoas com as quais eles dominavam, humilhar as pessoas. Por isso Jesus foi humilhado. Mas o que nós precisamos aprender é que Jesus, mesmo sendo insultado, mesmo sendo zombado, ele escolheu sofrer, morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos a vida que Jesus viveu aqui neste mundo, por amor a mim e a você, que possamos aceitar o sacrifício de Jesus em nossa vida e também termos uma vida de humildade e serviço a Cristo. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, voltaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, dando continuidade ao estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.